E aí a gente começa a nossa live hoje já falando o que tem acontecido nos últimos dias aí de Fluminense, né? Aquela má fase aí de 10 jogos sem vencer, os 10 jogos que o Fluminense não jogou bem, que jogadores que sumiram, o Cano que não fazia gol. Eu pergunto a vocês, o que vocês acham que levou o Fluminense a vivenciar essa má fase, vindo jogando futebol considerado o melhor do Brasil, né, no primeiro semestre, bateu aí campeão carioca, atropelando o grande favorito e o maior do Brasil, entre aspas, em dinheiro e tudo, em elenco, e o Fluminense jogando bem, né? Quando o Fluminense tomava um gol, a gente tinha certeza que o Fluminense ia ganhar, ia virar o jogo e ia ganhar. E de repente tudo isso sumiu. O que vocês acham que levaram o Fluminense a chegar nessa má fase de jogos aí? Cara, eu acho, pra mim, bem pontual o problema dessas. Início de crise, que na minha cabeça não chegou a ser uma crise muito feia, igual tinha nos outros times, mas eu acho que o principal problema que levou a gente a ter essa queda de futebol foi que a gente perdeu o nosso lado esquerdo inteiro, entendeu? A gente primeiro perdeu o Marcelo, na real a gente primeiro perdeu o Alexander, né? Depois veio o Marcelo e teve o Kenan também. Então, o nosso time ali que era formado pelos 11 ideais ali na nossa cabeça, né? Que era Fábio, na época tava o Manuel e Nino, aí tinha o Marcelo e o Samuel Xavier, pegava o André, o Alexander, que faz muita falta no time do Fluminense hoje, Ganso, Keno, Ares e Cano. Esse era o time que a gente, quando entrava em campo, a gente sabia que ia ganhar, só tinha que saber de quanto. Então, eu acho que a gente perdeu o nosso lado esquerdo inteiro e muito rápido. E as peças que foram, que o Fluminense tentou colocar para substituir as peças que ficaram lesionadas, não entregava nem perto do que devia, entendeu? A gente começou a tentar emendar ali um lateral esquerdo, aí botando o Guga, que também não rendeu, na minha visão. O Diniz tentou colocar o Lima no lugar lá do Keno, que o Lima aí, na minha visão, foi o menos pior nessa situação, nesse rodízio de elenco que teve. E o Pirani ali, né, cara? Que o Pirani agora que tá dando alguma resposta, mas no início foi bem deplorável o início dele ali. Então a gente perdeu o nosso lado esquerdo inteiro. É igual a gente andar de carro e tirar as duas rodas do lado esquerdo. O carro não vai andar direito, entendeu? E eu acho que isso foi o principal motivo da nossa queda de rendimento. E não acho que seja... Porque a torcida do Fluminense ainda assim tem muita gente que é contra o Diniz, muita coisa que ele faz, é mordido de muito tempo. Eu, sinceramente, eu era um hater do Diniz assíduo. Quando o Diniz voltou pro Fluminense na segunda agora, meu irmão, o que eu xinguei o Fluminense não tava no papel. Porém, né, contudo entre todavia, essa queda de rendimento eu não coloco na conta do Diniz 100% por conta disso. Porque a gente não tava esperando perder logo um lado inteiro do campo, entendeu? Quando a gente perde um jogador, beleza, pô, mas a gente perdeu, cara, vários jogadores. E aí começou a vir um azar no Fluminense incrível. Que veio o Vitor Mendes, bagulho de aposta. Depois veio o Manuel com doping lá. A gente perdeu nossos 3 lados esquerdos. Depois veio o Nino também, que se machucou. O Ganso. Então, foi uma maré de azar imensa, irmão. Então, acho que esse pacote inteirão aí que eu acabei de falar, que foi o principal motivo dessa queda de rendimento do Fluminense. Que a gente tava jogando aquele futebol absurdo. E principalmente, cara, eu boto o Alexander como uma peça que mais fez falta no Fluminense a princípio, entendeu? Acho que esse foi o motivo que eu consigo enxergar dessa queda do Fluminense. Ó, eu concordo com o Pablão. Na verdade, eu acho que foi o Uruca dos flamenguistas. Também. Até hoje, não aceitaram aquele 4-1, sabe? Esse negócio a gente vai descobrindo as coisas aos poucos. Eu tenho quase certeza. Em algum canto, alguma coisa fizeram. Mas é isso. Eu concordo com o Pablão, acho que tem muito do departamento médico. E isso aí, né, também vai influenciar. Eu acho que isso vai mexer ali naquela crise que vai surgir, que vai, na verdade, que a gente vai descobrir nesse período ruim. Porque até então é tudo muito camuflado. Paz e amor. Eu não vou deixar minha crítica ao Diniz. Eu também não sou Dinizete, tá? Eu não fico iludida, não estava iludida, assim. Eu estava um pouco iludida, assim, depois da vitória do Carioca, mas eu não me deslumbro demais com o Diniz. Eu sempre tenho meu pé no chão, porque eu acho que em algum momento ele vai querer fazer uma merda e eu jamais sou defensor de treinador 100%. Para mim, o clube é maior que tudo
e maior que qualquer jogador, maior que qualquer treinador, maior que tudo. Então, eu quero sempre o melhor para o Fluminense. Entretanto, eu também tenho muito receio das temporadas passadas do Diniz. Para mim, está muito recente na minha cabeça. O que aconteceu com o Diniz aqui, e eu vivi isso. Eu já acompanhava o Diniz, o Fluminense nessa época. Então, assim, dói muito ainda. Agora, dói mais. Para mim, eu tenho uma crítica a fazer que eu vejo poucas pessoas fazendo, é a direção do Fluminense, a Mário Bittencourt em si. Eu fiz campanha para ele na eleição passada, não nessa, tá? Porque acho que ele é muito político, então ele consegue ganhar muita galera na lábia, né? Até por conta de ser advogado e tal. Mas eu acho que ele é muito... eu não sei qual é a palavra correta, mas ele falta com a transparência, com a torcida, enquanto decisões importantes. Eu acho que a gente tinha que estar mais presente quanto a isso. E ele fez muitas promessas. É claro, o mérito é dele. O Fluminense ter chegado aonde chegou. Não esperava um terceiro lugar no final do ano passado. Não esperava uma vaga direta na Libertadores. Mas se a gente pensar no Fluminense do ano passado, estava muito melhor. Tanto de reserva quanto de titular. Mas a gente tinha Iago, mas a gente tinha... que não eram jogadores tão bons, né? Calegari, que fazia merda pra caramba. A gente tinha o Iago, vamos ver. A gente tinha o Natan. Claro, mas tinha banco, né? A gente chegou... a gente foi eliminado da Libertadores, mas a gente chegou longe, bem longe na Copa do Brasil. Então, eu não sei se a gente for botar um peso aí do time do ano passado para esse ano, eu não sei se a gente está um pouco pior. Teve o DM do Fluminense que ferrou com a gente agora. Mas aí eu vou culpar aí um pouco mais a diretoria do que o próprio Diniz. Agora, se ele está sendo teimoso, né, em manter alguns caras que o Pablo falou, e o Guga, improvisar Pirani, forçar os caras, o Lima não tá rendendo ali, cara, bota a base, cara, tira, mas o Diniz é teimoso. E outra coisa que eu também não concordo da teimosia dele é essa não poupar, né, que ele fez no último jogo agora, que foi meio que um milagre para mim, e eu nem esperava. Mas ele não poupa jogador. O Cano é um que ele não poupa. E assim, eu morro de medo de dar uma merda, de o Cano se ferrar, se machucar, porque o Cano corre os 45 minutos dos dois tempos, ele tá indo lá atrás pegar a bola, né? Que é uma coisa que ele não deveria fazer, mas ele faz para ajudar o time. E assim, eu tenho muito medo, porque a gente precisa dele bem. Igual o Marcelo também, né? Eu concordo com você na parte da diretoria. Eu ia até falar isso mesmo. Assim, quando tava tudo ganhando, tava tudo bem, tudo maravilha, beleza, né? Não tinha problema. Ninguém se interessava. Exatamente. Aí quando começou a perder, que a merda esglagueirou. Que aí estourou tudo, a gente já ficou sem o lado esquerdo todo, já ficou sem zaga, sem lateral, e aí não tinha banco. E aí começa com essa teimosia, que eu acho que o Diniz, ele auto-sabota. Assim, eu não sou dinizista também, mas... desde o ano passado eu estava apoiando ele, porque realmente ele estava fazendo um bom trabalho, e está fazendo um bom trabalho até hoje. Só que ele tem esse problema de se sabotar. Ele é muito teimoso, ele é cabeça dura. E aí, quando ele inventa de botar Pirani de lateral, de Lima de lateral, daqui a pouco ele vai botar o Fábio na lateral e tirar o Fábio do gol, pô. Porque assim, é loucura, pô. Ele cisma com as paradas que ninguém entende, cara. Quando você vê, quando tá no Maracanã, que aí a visão de quem tá vendo o jogo no Maracanã, a visão de quem tá vendo em casa é totalmente diferente. Quando você vê que o cara já tá correndo lá no canto da lateral para chamar fulaninho, aí todo mundo já fica naquela expectativa, quem vai entrar? Porra, Pirani, puta que pariu, caralho. Aí já começa, né? Aí o Maracanã já começa a ficar nervoso, o clima já começa a ficar estressante. Quando chama aquele meio campo lá que veio do Santos, agora me fugiu o nome. Santos. Exatamente. Meu irmão, ninguém entende isso, cara. Ninguém entende nem como é que esses caras veio parar no Fluminense. Já começa por aí. Ele pediu, tá? Exatamente. É pedido dele. Mas aí quando ele vai dar uma entrevista falando que é melhor recuperar jogador do que ter troféu, a torcida fica como? Aí você acha que a gente vai ficar como? Eu quero troféu, meu filho. Eu quero Libertadores. Eu quero Copa do Brasil, quero Campeonato Brasileiro e quero chegar e rir da cara de todo mundo. Eu não tô... É claro que é importante você recuperar o jogador, ter o cara bem mentalmente, fisicamente, etc. e tal. Mas isso é o conjunto da obra.
né? Você vai fazer o cara ficar bem para o seu time brilhar, pô. Não fazer o contrário, não usar o Fluminense de cabide, né? Você tem que usar o Fluminense para ser o troféu, pô. O Fluminense está ali para brilhar, pô. É uma instituição histórica, centenária, que está disputando as coisas para ser campeão. E aí o Diniz se perde muito nisso, né? Quando ele começa a inventar esses jogadores, aí você tem Jafeté, você tem os caras lá, o esquerdinha, e os caras não são nem relacionados para ir para o banco, né? Quando vai jogar, você falou o negócio de poupar jogador, etc e tal, pô, vai poupar jogador, não poupa, aí vai botar lá na altitude, bota os moleques para correr na altitude, os moleques não foram, eles não estão sendo nem mais relacionados. Nem no banco os moleques estão indo mais. Não, eu também não entendi esse jogo da Libertadores, que ele foi com o time todo reserva, não entendi nada. Ali foi pressão, pô. Fazer aquela ação, né? No contra o Corinthians, né? Para perder contra o Corinthians. Poupou para quê, então? Bom, que eu acho que deveria ter poupado ali contra o Corinthians também, mas enfim, é a minha visão. Mas aí não poupou, botou os moleques para correr lá igual um doido, inclusive o Lelê, né, que jogou aquele jogo lá, e assim, a gente foi enganado com o Lelê, né, cara? A gente viu o Lelê na Volta Redonda. Pô, quando eu fiz a contratação do Lelê, eu fui que, caraca, esse maluco vai dar bom, mano. Esse time do Fluminense tá jogando pra caralho. Quando saiu o Cano, esse maluco vai fazer gol pra cacete. Porra, meu irmão, tava no jogo sábado, o gol que ele perdeu no início do jogo é inacreditável, pô. Os gols, inacreditável, né? É inacreditável. Depois ele deu uma cabeçada de frente também, que, pô, qualquer um, Pablo Diego ia furar a rede naquele gol ali, entendeu? E aí você fica se pensando, como é que o Fluminense consegue fazer essas coisas? Eu não sei se também assim, a gente tem que pensar o seguinte, né? O Lelê é um cara que ele não era profissional há pouco tempo, né? Ele começou agora a vida profissional dele, então para ele tudo é muito novidade. É o primeiro time grande dele, primeira vez que ele joga no Maracanã, é a primeira vez que ele recebe bem, né? É a primeira vez que ele está comprando um carro, que ele vai construir a casa dele. Tudo isso gira na cabeça do jogador, né? Tudo isso pode afetar ele, inclusive dentro de campo. Só que, meu filho, você está jogando no Fluminense Futebol Clube. Você, quando entra nisso, os problemas têm que ficar do lado de fora e você tem que dar a vida ali dentro. E a oportunidade, que todo mundo tava falando, pô, o Lelê não tá jogando, não tem oportunidade, tem que botar o cara, que não sei o quê, que não sei o que lá. Pô, ele teve oportunidade. O gol que ele fez, pô, foi um achado, filho, foi uma cagada inacreditável. É aquele gol cagado do Abel, vem gol cagado, porque o maluco deu um bico pra cima, a bola sobrou, ele disputou com o goleiro e fez o gol. Porque ele perdeu o gol mais fácil que aquele. Então, assim, eu acho que o Diniz, ele se sabota muito nessas paradas de jogadores, né, de querer inventar as paradas. A gente não sabe, assim, o que passa na cabeça dele, às vezes. As substituições têm matado mais o time ainda. Né? Agora ele parou com aquele negócio de tirar o André, né, botar o André para a zaga e botar mais um cara ali. Porque aí, quando ele estava fazendo isso, ele estava matando mais ainda o time. Porque o André é um cara que estava no meio, em determinados jogos, que dava velocidade ali no meio. E aí, quando ele botava o André na zaga, ele acabava com o meio de campo de uma vez todo. Né? E todo mundo já sabia jogar, e todo mundo já sabe como jogar contra o Fluminense. Isso aí. Então tem que ter o estudo também que falta para ele, para as diversidades de jogo. Ele só tem aquele modo de jogar, ele vai disso do início ao fim. Isso ele também tem que mudar. Entendeu? Gente, estou falando muito, vocês falem aí, por favor. Cara, tu tocou num ponto muito importante. Eu acho que todo mundo consegue ler o Diniz, né? O Diniz é muito claro. E aí, quando a gente perde pro... Esté, beijo, amiga. Quando a gente perde pro Flamengo, ali quando a gente é eliminado na Copa do Brasil, o Fluminense enche demais. O Fluminense já estava esgotado naquele esquema ali. E o Flamengo consegue... fazer essa leitura do jogo, marcar onde a gente tem mais dificuldade, que era o lado esquerdo, o lado direito, tá, tudo bem, tem o Xavier, beleza, e o Aras, ok, mas só tem eles dois, então ali no meio eu não consigo criar nada, cara, Martinelli, assim, eu acho que beleza, é um jogador para segundo tempo, eu não acho que seja um jogador titular, eu sempre falei isso. As meninas brigam um pouco comigo, porque tem que ter paciência, porque a moleque novo tá na base, igual com o Lelê. Eu ainda tô tendo um tanto quanto de paciência com o Lelê, porque ele ainda é muito novo, subiu agora pro profissional, eu acho que ele ainda tem um pouco para render, ainda dá um caldo. Mas, se a gente pegar um JK da vida, não sei, no último jogo eu fiquei na minha cabeça, pô, já pode tirar o Lelê, já pode botar o JK.
entendeu? Achei muito que eles iam fazer isso, mas enfim, ele se redimiu, fez aquele gol cagado lá. Mas eu também, se a gente botar na balança, ele tá nesse processo ainda, ele tá num processo de se adaptar. E o Fluminense nunca foi um time que favorecesse jogadores da posição do Lelê. Igual não favorece o Cano, né? Você vê que o Cano também perde muito gol, mas quando ele acha um gol ali, cara, é porque o meio-campo funcionou. Porque o Ganso conseguiu achar achar o Lima ou achar o Arias e a bola conseguiu entrar. Então, é complicado a gente. Eu não quero maltratar o Lelê ainda. Eu não quero. Eu xingo ele lá no Maracanã, mas é isso. Igual você. Eu xingo ele lá, fico com raiva, enfim. Mas eu ainda tô querendo dar uma chance, né? Uma segunda chance. Agora, o esquema do Diniz precisa ter uma variação. Precisa ter uma variação. E me estressa muito quando ele chega no segundo tempo, porque ele bota Thiago Santos, né? Inclusive, ele tá usando o Martinelli de titular, beleza, porque a gente não tem muitas opções. Mas a gente tem o Giovani, que ele não tá usando. A gente tem o Esquerdinha, que ele não tá usando. Agora ele tá botando esse menino, o Felipe, esqueci o sobrenome dele. Na lateral. Felipe Andrade. Isso. Entrou, já tem os 2 jogos que ele vem entrando. Mas tem que usar o Jefté, né? A gente já conhece, né? Então tem que botar esses moleques, gente. Não tem como. A gente não tem peça de reposição. O Fluminense não contrata. A gente não vê movimento, né? E quando contrata esses merda. Esse outro aí do Guilherme Diogo Barbosa, né? Diogo Barbosa. Outro bosta, né? Eu espero que eu queime a língua, mas o que eu ouvi dos gremistas, meus amigos, falar é que estão dando, graças a Deus, por o Fluminense tá pegando essas porcaria para cá. O Thiago Santos é ele. Então, eu espero muito que ele se dedique, mas, né, lá no fundo, a razão diz que ele vai ser um jogador ruim. E é isso. Vai, Pablo. Essa pegada aí.